Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Trazendo o resumo de notícias dessa segunda-feira, falar no vídeo de hoje sobre as declarações do Ramon Dias ontem na coletiva, afirmando ali que o Vasco não vai cair, haja o que houver, aconteça o que aconteça, o Vasco não cairá. Então, falar sobre isso no vídeo de hoje. Porém, antes de eu começar, eu vou pedir, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no botão aqui embaixo inscrever-se, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começar no vídeo de hoje aí falando sobre a entrevista coletiva ontem do Ramon Dias, ele que soltou o verbo ontem, rasgou o verbo, reclamando ali dessa proibição, né, da interdição de São Januário, exigindo aos órgãos públicos brasileiros a liberação de São Januário, que o Vasco tem o direito de jogar. Também falou ali, elogiou a torcida do Vasco, dizendo que a torcida do Vasco, o Vasco tem torcida para encher 3 estádios e que o Vasco tem direito de jogar na sua casa. Muito legal essa declaração do Ramon Dias. Ele já caiu na graça de todos nós vascaínos. Não vejo um vascaíno que não goste do trabalho do Ramon e do filho dele, Emiliano, também, nos jogos ali que ele ficou à frente do Vasco. Então, toda a mudança é muito clara, a mudança da parte tática, da mudança da parte técnica, de entrega dos jogadores, tudo isso é visível. E por isso mesmo, o Ramon Dias ontem afirmou pela primeira vez que o Vasco não vai cair. Ontem ele bateu na mesa e falou: haja o que houver, aconteça o que aconteça, o Vasco não cairá. Foi uma indireta dele também, do aconteça o que aconteça, por causa desses erros sucessivos aí de arbitragem contra o Vasco. Ele deu ali uma alfinetada na CBF e na comissão de arbitragem, porque os erros são só contra o Vasco. Ele citou o lance do Gilberto, que o Gilberto deveria ter sido expulso. O Vasco ficaria mais de 30 minutos ali no segundo tempo com um jogador a mais e jogando melhor. Então, consequentemente, poderia conseguir ali o gol da virada. E o juiz não o expulsou, evitou de dar o segundo amarelo. E já erros sucessivos contra o Atlético Mineiro, o pênalti do Gabriel Peck, contra o Palmeiras, o gol anulado do Paulinho. Então, isso foi uma alfinetada que ele deu ali do aconteça o que aconteça. Mas o lado dele afirmar que o Vasco não vai cair aumenta mais ainda a minha confiança. Eu que já venho falando desde a chegada dele que o Vasco não ia mais cair, porque o Ramon Dias chegou, não foi só por causa das peças que chegaram, não, foi por causa do Ramon, porque mesmo com essas peças, se fosse na mão do Maurício Barbieri, o Vasco continuaria aquele futebol horrível que tinha antes. O Vasco poderia estar numa outra situação hoje, se não tivesse demorado tanto para demitir o Barbieri. Desde aquele jogo contra o Santos ali, naquelas declarações vergonhosas, ridículas, ele já deveria ter saído dali demitido. Um treinador que foi a público dizer que perdeu porque o Vasco já caiu e o Santos nunca caiu. Também dizer que o São Januário era um território hostil para os próprios jogadores do Vasco, sendo que a torcida do Vasco sempre apoiou. E enquanto o Ramon Dias, que nem brasileiro falou que ele quer jogar em casa, que ele tem direito de jogar em casa, que todos estão jogando porque que o Vasco não pode, elogiou a torcida do Vasco, disse que o Vasco tem torcida para encher 3 estádios, falou que foi magnífico, foi lindo, incrível. Ele falou incrível a palavra, o que a torcida do Vasco fez ontem. Então, olha a diferença de mentalidade de um treinador vencedor e de um estagiário. Não vou falar nem fracassado, não vou nem humilhar aqui o Maurício Barbieri, não sou de fazer isso, mas é um estagiário, ele não é um treinador ainda para time grande. Uma coisa é treinar Bragantino, Red Bull, que não tem torcida grande, e outra coisa é treinar o time do Vasco. Então, o Vasco poderia estar numa outra situação hoje, se não fosse um planejamento tão mal feito ali pelo Paulo Brax e até então pelo Luiz Melo. Mas agora vamos virar essa chave, não adianta mais chorar o leite derramado, é daqui para frente. E desde a chegada do Ramon Dias, mesmo as derrotas ali contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense, a gente já via a evolução da equipe, mesmo nas derrotas. E nesses 4 últimos jogos aí, o Vasco tem disputado, jogado de igual para igual e até melhor do que os próprios adversários. E não pegou adversários fáceis, pegou o Grêmio, pegou o Atlético Mineiro, pegou o Palmeiras, pegou o Bragantino. Então pegou adversários difíceis e jogou ali de igual para igual e na maioria até melhor do que os adversários. Então por isso que o Ramon Dias ele bateu ontem o martelo dizendo que o Vasco não vai cair. Até porque ele também não observa só o time do Vasco, ele observa também os adversários. Né? O Curitiba não está jogando um futebol, o América Mineiro muito menos.
Tem também os times que ainda vão cair ali na tabela. Casos, para mim, de Cruzeiro e Cuiabá, que criaram uma gordura, mas que estão começando a perder e vão dar uma diminuída na tabela aí. Então, essa briga pelo Z4 vai aumentar com esses times que vão cair. E o Vasco, de todos os times que estão ali embaixo, é o que está mais em evolução, é que está com futebol melhor. E o Ramon Dias, ele já percebeu isso, ele sabe disso. Também com a chegada dos reforços, que melhorou muito a qualidade técnica do Vasco. Jogadores também que estavam em baixa, que a torcida não queria nem ver, pintados de ouro em São Januário, casos ali de Zé Gabriel, de Michael, que estão jogando muita bola. Isso tudo é efeito do treinador. O Ramon Dias passou confiança para eles, mexeu com o emocional deles, e eles começaram a jogar bola. O Marlon ontem, em 45 minutos, ele fez a melhor atuação dele no Vasco nesse ano. O Marlon não tinha jogado pelo Vasco esse ano ainda. E ontem jogou a bola que ele jogou. Ou seja, isso aí é o treinador que alavanca ali, que levanta o moral do jogador. O Zé Gabriel é outro jogador, não parece mais o Zé Gabriel que chegou no Vasco, que disputou a Série B, que a gente chamava aí de Zé Delivery. Ontem ele fez muita falta. Eu vou até além. Se o Zé Gabriel tivesse em campo ontem e o Medel tivesse na zaga, o Vasco não teria tomado aquele gol e também teria ganho essa partida. O Zé Gabriel fez muita falta no time ontem. E por que isso? Por causa do Ramon Dias, não é por causa da chegada só dos jogadores da segunda janela. Porque, mesmo com esses jogadores, se fosse na mão do Barbieri, o Vasco continuaria aquela draga que estava. Entendeu? Então, eu vejo isso, que o Vasco realmente não vai cair. Acredito ali no Ramon Dias. Ele é um treinador de mais de 60 anos, 63 anos. Ele é campeão como jogador, campeão como treinador da Libertadores, jogador de seleção, um baita treinador, campeão no mundo árabe ali pelo Al Hilal. E ele não ia queimar a palavra dele, jogar conversa fora, como a gente fala, né, no popular, dizendo que o Vasco não vai cair, falando por falar. Ele falou porque ele confia. E isso aí traz mais ainda o elenco para comprar o barulho do treinador. Entendeu? Ele veio lá, deu a palavra dele que o Vasco não vai cair. E os jogadores agora vão fazer mais ainda por onde. Vão se entregar mais ainda. Então, eu acredito muito nele, acredito nessa mudança de chave do Vasco. E se bobear, o Vasco ainda vai beliscar uma Sul-Americana. Eu estou falando isso, anota aí, pode me cobrar depois. Entendeu? Então, só agradecer ao Ramon Dias por ter aceitado vir para o Vasco da Gama, aceitar o Emiliano, filho dele também, que também é um ótimo treinador também, agradecer os dois e dizer que a gente está confiando, depositando nossas esperanças em você, Dom Ramon. Então, não vou me alongar mais por aqui, vou agradecer a sua presença, você que assistiu esse vídeo até o final. Vou pedir novamente que você se inscreva, clicando aqui embaixo em inscrever-se, deixe o teu like, teu joinha, te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.